Bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos falar um pouco sobre a Europa Oriental, essa parte da Europa que é pouco discutida e muitas vezes ela passa despercebida nos livros. No entanto, ela tem um contexto histórico muito importante. No que diz respeito principalmente ao seu aspecto de prova, né, histórica de como foi o comportamento, né, dessas disputas militares e geopolíticas durante o século XX, que refletiu principalmente nessa parte da Europa, né, que foi seguidamente, né, penalizada por regimes autoritários, por atraso econômico e tecnológico, que refletiu futuramente, né, em contextos, né, em contextos que vêm trazer todo esse bojo de diversidade cultural e, ao mesmo tempo, né, dificuldades econômicas. Basicamente, né, a gente pode, a grosso modo, dizer que é a parte menos desenvolvida da Europa. No entanto, essa situação ela não aconteceu de forma tão simplória. Existiu toda uma contextualização de conflitos, principalmente no que diz respeito à Primeira e Segunda Guerra Mundial, que vai trazer então os reflexos desse conflito, vai trazer à tona a parte de disputas, né? Tanto na Segunda Guerra Mundial, como também posteriormente na Guerra Fria, que é reflexo da disputa entre americanos e soviéticos, certo? Até o século XX, né, a gente pode dizer aí que os países que formaram o Império Austro-Húngaro, né, eles estiveram nesse contexto, né, poderia dizer, não só de disputas, mas também de adaptação. Foi o que foi acontecendo, certo? E o Império Austro-Húngaro, ele teve, então, como eu disse a vocês aí, porque eu destaquei, então, Primeira e Segunda Guerra, né? Ele teve no centro das disputas das duas primeiras guerras, certo? E foi um dos principais, juntamente com a Alemanha, penalizados, né? Então, logo após a Primeira Guerra Mundial, já ocorre, né, a desintegração, né, do Império Austro-Húngaro e do seu território, né, seu processo de desmembramento, vai surgir vários países, né, como a Hungria, a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, essa Iugoslávia que posteriormente vai ser desmembrada também, né, vai surgir aí países como Sérvia, Croácia, Montenegro, né? A própria Tchecoslováquia futuramente vai ser dividida entre República Tcheca e Eslováquia. Tudo isso é só uma demonstração, né, da instabilidade política na região, os constantes divisionismos, os constantes conflitos, né? E isso não aconteceu por acaso, certo? Isso não aconteceu por acaso. As repúblicas seguintes, né, também que vão contextualizar aí com entrar nessa caracterização, né, da Europa Oriental, vai ser a Polônia
né, que vai sofrer o terror, né, da invasão nazista durante a Segunda Guerra Mundial, tanto é que o marco histórico do início da Segunda Guerra Mundial vai ser a invasão da Polônia, né, pelos nazistas, em 1939. Então a Polônia ela vai sofrer com todo esse contexto de massacres que aconteceu, e posteriormente, com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Polônia ela vai vivenciar um período, né, de obscurantismo provocado pelo o domínio soviético em seu território, certo? Então, os países seguintes vai ser também as conhecidas repúblicas bálticas, né? Conhecidas repúblicas bálticas, que foram anexadas, né, ao território soviético, né, já nos anos aí, logo após a formação da União Soviética, né? Formação da União Soviética, Estônia, Letônia e Lituânia. Veja só, então, a Segunda Guerra Mundial, ela vai permitir com que a Rússia ela se firme de vez como grande potência. E conforme ela ia aproveitando aquele momento, né, de enfrentamento com os nazistas, certo? Porque o Hitler ele invadiu a Rússia e foi até praticamente Stalingrado, né? Uma boa parte do território russo. Posteriormente, né, os russos começam a empurrar as tropas alemãs até a cidade de Berlim. Então ocorre aí um avanço dos alemães e depois uma regressão. Conforme os russos eles iam avançando e conquistando territórios, né, esses territórios que eram conquistados além de suas fronteiras iniciais, já eram praticamente então anexadas ao território soviético. Observe que isso aí é um tanto perigoso porque posteriormente, durante a Guerra Fria, os soviéticos não arredavam mais um palmo, né, como diz o ditado popular, para as nações que foram, né, conquistadas. Inclusive, assim, a gente pode analisar assim, os soviéticos eles libertavam esses países do domínio nazista, no entanto, já impunham, né, o seu domínio sobre o seu território. Então o Exército Vermelho logo estabeleceu a famosa cortina de ferro que isolava esses países do mundo ocidental, né, e ali permanecia, né, o famoso Exército Vermelho, que era o exército que ia impondo, né, o regime ditatorial soviético nos seus territórios. Então tudo isso vai durar até 1989, principalmente ali na Alemanha Oriental, né, que é o símbolo maior da derrocada soviética no leste europeu. No entanto, o processo de contestação do poder comunista na região já vinha há vários anos, certo? Então o que acontece? Entre 89 e 91, a União Soviética ela passou então a enfrentar constantes crises, né? Desde aí a subida de Gorbachev ao poder, ainda em meados dos anos 80, já demonstrou a ruptura que estava acontecendo dentro da União Soviética, que o país estava em colapso, né? O país estava em colapso e não tinha mais como se manter, né? Então tinha uma grande contradição. A União Soviética tinha um dos maiores programas de tecnologia aeroespacial, no entanto, ela não era capaz de ter uma boa produção agrícola para dar alimento ao seu povo, ela não mantinha uma dinâmica no seu mercado,
ela não conseguia produzir carros de boa qualidade. Então, tinha um abismo, né, entre o que o socialismo mostrava, as propagandas estatais mostravam, e o que o povo vivia, né, recentemente, certo? Então, hoje, né, se estabeleceu, né, com o fim da União Soviética, uma democracia capitalista, né, na Rússia. No entanto, que o Vladimir Putin, né, ele tratou nos últimos 10 anos, né, de fechar novamente a Rússia e estabelecer um governo praticamente ditatorial, né? Atualmente a Rússia, ela não é um país, a gente poderia dizer, nos moldes de princípios democráticos. Tanto é que os adversários de Vladimir Putin, eles constantemente são presos, outros, quando estão exilados, são envenenados pelo serviço secreto russo, e ocorre um verdadeiro filme de espionagem, né? Mas parece os filmes de James Bond, processo de espionagem que os russos fazem, e justamente eliminando os possíveis adversários de Vladimir Putin. Então, mesmo com a desintegração da União Soviética, ainda restou uma grande estrutura que era utilizado, né, que foi utilizado durante o período da Guerra Fria. Um exemplo disso é a estrutura da KGB, né, a espionagem realizada pelo serviço secreto russo, né. Então, tudo aquilo que nós vemos muito no cinema, muitas daquelas coisas, né, realmente aconteceram. Bom, então, a população europeia sempre foi contra, né, a inserção do socialismo na Europa Oriental, tentando várias vezes impedir a expansão do fortalecimento dessa doutrina, até porque a Europa como um todo, né, a Europa Ocidental, ela já era praticamente uma economia de mercado, ela teve toda uma ajuda para afastar a influência soviética. No entanto, a Europa Oriental, não. Ela foi logo dominada até no período da guerra, e quando acabou a guerra, os soviéticos já estavam ali estabelecidos e trataram logo de fortalecer o sistema, certo? Então, os países que mais demonstraram uma resistência à dominação soviética, né, destaca-se aí então a Hungria, a Tchecoslováquia e a Polônia. No entanto, essa resistência, ela foi paga, né, poderia dizer assim, teve pago um preço muito alto, né, porque sua população era constantemente massacrada pelos soldados soviéticos. Então, eu já citei várias vezes aqui, no caso, né, do ditador Stalin, o ditador soviético Stalin, né, que passou para a história a forma de governar dele como do stalinismo, era uma forma extremamente agressiva, né? Com certeza, geralmente quando se fala na história dos maiores monstros da história, os fascínoras da história, né, colocam lá, logo desponta Hitler, coloca lá Napoleão, né, e poucas vezes se menciona Stalin. Stalin foi um dos maiores ditadores da história do século XX e da história da humanidade, eu posso dizer aqui, responsável por milhões de mortos. Entre essas mortes, né, eu sempre reforço aqui as pessoas que morreram por inanição na Ucrânia, com a prática um morticínio que ficou conhecido como Holodomor, né,
retratado em vários documentos, né? Então, aquilo foi uma coisa terrível, né? Também tem as fontes que é pouco divulgada, as fontes de como Stalin agia, é muito registrado na obra, né, de Alexander Solzhenitsyn, no Arquipélago Gulag. O Arquipélago Gulag é um clássico da literatura e ali é um documento, né, das pessoas que viveram o inferno dos campos de concentração soviéticos, gente. Só falam os filmes, a Hollywood retrata muito os campos de concentração nazista com os judeus. Não estou dizendo que, não estou aqui minimizando, não, né? Hollywood conta muito essas histórias, mas eu não vejo filmes relacionados o extermínio que acontecia dentro da União Soviética, né? Naquele mesmo período ali, já nos anos 60, 70, acontecia isso, né? Principalmente no governo de Stalin, né, que administrou a União Soviética até a década de 50, e o que aquele cara fez com certeza eu coloco ele aí no panteão dos maiores genocidas da história, né? Então façam uma pesquisa em casa aí e busquem aí o que era um gulag, para vocês verem o que é o inferno, né? Que eram os presos políticos, era para onde eram levados os presos políticos. E Alexander Solzhenitsyn, ele resiste muito bem isso. Bom, no que diz respeito à busca pela liberdade e a resistência ao sistema soviético, né? Nós temos aí então um destaque desses países, né? Que a Hungria ela vai começar então a despontar com reformas, com revoltas populares. Então, em 1956 explode na Hungria um movimento popular, né? Ficou conhecido como a Revolução Húngara, né? E na época o governante da Hungria, né, era Imre Nagy, né? Desculpe aí, pessoal. E o que acontece? Ele, mesmo não... Stalin morreu no início dos anos 50, né? Então, esse administrador da Hungria, ele aproveitou esse momento para também manter-se, de certa forma, não alinhado à União Soviética. O que vai acontecer então com ele? Ele vai querer romper com aquele pacto de Varsóvia que existia ali e, aproveitando-se desse momento que a população, cansada de tanta pressão soviética administrando o país, vai se manifestar. Então, Nagy, ele vai apoiar os revolucionários, né? No entanto, né, as tropas soviéticas, também conhecidas como as tropas stalinistas, invadem a Hungria e massacram milhares de pessoas, né? E inclusive o líder da Hungria nessa época, né, Nagy, ele vai ser executado, seu corpo ele vai ser enterrado em um local onde ninguém tem conhecimento, justamente para não transformar ele num mártir. Observe aí como era a forma de agir dos soviéticos. Bem, no entanto, isso mostrou que já existia focos de resistência ao governo soviético e que buscava futuramente, né, o rompimento político com esse país. Aproveitando-se, já nos anos 80, né, avançando aqui um pouquinho no tempo, aproveitando-se da fragilidade que a União Soviética demonstrou com as reformas de Gorbachev, né, a Hungria logo estabeleceu novamente o pluripartidarismo. Então, onde se estabelece o pluripartidarismo, gente,
você está flertando diretamente com o quê? Com a democracia. Né? E ela funda então a República Húngara, né? República Húngara. Com isso, né, a Hungria ela rompe de vez com a União Soviética, né? E o que vai acontecer? Porque geralmente onde a União Soviética ela se estabelece, só existe partido único. Onde o socialismo ele se estabeleceu, não existe praticamente oposição. Né? E quando ela existe, é uma oposição sem força alguma. Né? Então, nesse período, né, a Hungria então, passa a fazer reformas, a sair do sistema de planejamento, economia planejada, e começa a adotar a indústria de bens de consumo, a priorização da produção de bens de consumo, maior autonomia para as empresas estatais, liberdade para os camponeses para comercializar suas safras, que isso não acontecia durante a administração soviética, que muitas vezes vinham e pegavam toda a produção, né, dos agricultores dos países dominados. Com a Ucrânia aconteceu isso. Né? A Tchecoslováquia ela vai entrar para a história, né, com um forte movimento popular, conhecido como Primavera de Praga, né, e que foi um movimento político, né, que aconteceu em 1968, né, e contra esse movimento, geralmente tinha aí uma repressão muito forte, né? Uma repressão muito forte que o governo soviético impunha, certo? Então, só para vocês contextualizarem, certo? Alexander Burka, né? Ele foi o chefe, né, o chefe do governo, representante do governo soviético na Ucrânia. Na Ucrânia não, na Tchecoslováquia, certo? Então, logo que começou os movimentos, né, por meio de medidas, Burke ele tentou, né, fazer medidas reformistas que visavam, né, tornar o regime socialista mais, poderia dizer, mais aceitável para a população. Né? Mais aceitável para a população. No entanto, né, logo que a liberdade, pessoal, ela é interessante, porque a partir do momento que as pessoas percebem a possibilidade de retorno de liberdade, ela se manifesta. Cuba está aí, né, para vocês que estão presenciando esse momento histórico também. E aí o que vai acontecer? A Primavera de Praga, né, ela se torna então um marco, né, contra a dominação soviética. E lógico, né, que tudo isso não foi algo romântico, a gente não vai romantizar isso. Essas revoluções, elas foram pagas a duras penas, né, principalmente massacre das populações locais. Logicamente que isso vai ganhar grandes apoio, né, principalmente de intelectuais, né, de grupos ligados aos direitos humanos, que vão justamente condenar, né, a forma violenta como o governo soviético ele reprimia toda e qualquer manifestação que flertasse com a democracia. Bom, no entanto, isso não vai ser o suficiente para
a União Soviética manter o seu governo. Então, como ela já vinha decaindo, né, a Revolução de Veludo, né, o conhecido aí, muitos dos membros que participaram da Primavera de Praga, né, vai ser justamente, vão incorporar no processo de democratização da Tchecoslováquia. E aí isso vai resultar num processo de independência, tá? E posteriormente de uma divisão, né, entre República Tcheca e Eslováquia, que é o que nós vemos hoje. Essa decisão, né, ela vai acontecer de forma pacífica. Por quê? Porque existia também aqui, pessoal, uma forte diferenciação dentro do território no aspecto cultural. Tinham vários povos ali, certo? Os tchecos e os eslovacos. Então eles não se, digamos assim, culturalmente, eles eram muito diferentes. No entanto, a forma com que eles chegaram a acordos, né, não foi necessário movimento armado. Então isso aí já foi um grande salto, né, de civilidade, né, porque geralmente isso aí resulta em sangrentas batalhas, certo? A Polônia, ela vai ser o primeiro país a iniciar transformações econômicas e políticas, principalmente por meio dos movimentos ligados à Igreja Católica e ligados também aos movimentos sindicais. Então, João Paulo II, que era o Papa da época, né? Então, ele vai ser muito importante nesse processo de rompimento, né, com a União Soviética por parte da Polônia. E João Paulo II, a Polônia era o seu país de origem. Quando ele se tornou Papa, né, ele recebia, né, antes de ser Papa, ocorria forte perseguição dentro do país dele, né, principalmente porque nos países declarados comunistas, a declaração de fé, né, é algo muito reprimido, certo? É algo muito reprimido. E aí, Karol Wojtyła, como era o nome do Papa, né, ele vai justamente lutar juntamente com os sindicatos da Polônia. Esses sindicatos vai ter aí como liderança principalmente Lech Wałęsa. A gente vai ver aí, vai ser o principal líder, inclusive vai ganhar o Nobel da Paz, devido justamente aos trabalhos que ele fez à frente, né, desse processo de redemocratização da Polônia e de rompimento com a União Soviética. Então os soviéticos, né, tentaram muitas vezes, estabeleceram lei marcial, né, e colocaram os sindicatos, né, que eram representação popular, na ilegalidade. Observe a contradição, né? O socialismo não é o governo voltado para os operários. Como é que os operários, que são representados pelos sindicatos, são colocados na ilegalidade? Observe as contradições do sistema. Então, no fim da década de 80, né, as mudanças trazidas pela Glasnost e a Perestroika, essas ideias de Gorbachev, né, vai acender as lutas, né? E aí, em 88, os sindicatos, né, emergiram realizando greves, né? Imagina aí, gente, greve em um país que vive uma ditadura, imagine isso, né? Então, obrigando o governo comunista a ceder. Então, praticamente a população, ela saiu às ruas. O Solidariedade vai ser justamente o principal sindicato, né, que teve a ilegalidade dele revogada. Então isso permitiu justamente o fortalecimento da luta política e também disputas nas eleições. O Partido Comunista então começa a perder força, né, de forma expressiva, e daí, né, o grande nome vai ser Lech Wałęsa,
Então o Lech Wałęsa ele vence a primeira eleição presidencial da Polônia e se torna a partir daquele momento ali um país capitalista, certo? Então, lógico, pessoal, não vamos aqui fantasiar que esses países assim que se tornam tão capitalistas vão se desenvolver, não, o processo é doloroso e muitas vezes esses países eles enfrentam fortes problemas, né? De sua herança pelo tempo que eles tiveram como países socialistas. Então, em 2004, a Polônia ela entrou na União Europeia. Desde então, né, ela apresenta um grande crescimento econômico, certo? É um dos países que tem uma das maiores taxas de crescimento econômico. No entanto, o país ainda tem vultosos índices de desemprego, né? Todos os índices de desemprego. Então, a transição, a parte mais importante, né? A transição desses países do leste europeu, da economia planejada para a economia de mercado, então vai ser um planejamento e uma transição difícil, certo? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o que acontecia? Existia, então, um planejamento estatal, o dirigismo estatal, que é característica das economias ditas socialistas. No entanto, o que vai acontecer é que esse dirigismo, né, ele vai ser superado a partir do momento em que se estabelece o capitalismo nesses países. Em 1990, o modelo estatal torna-se defasado, observe bem isso aqui, e com o surgimento de novas tecnologias, o novo modelo de organização industrial passa então a exigir uma abertura desses mercados. E aí, meu amigo, com a abertura de mercados, você vai ter o quê? Você vai ter uma concorrência das empresas que já são adaptadas ao capitalismo, concorrendo com estatais que ainda viviam, né, naquela realidade do período socialista. Então, é uma realidade muito desproporcional. O que vai acontecer? Muitas dessas empresas elas vão ser privatizadas, vão ser vendidas, certo? E as que não são vendidas, elas vão praticamente aqui quebrar, né? E aí é onde vai acontecer então os problemas que trazem esses países. Vai acontecer desvalorização da moeda, vai acontecer desemprego, então tudo isso aí é consequência, né? Então, consequência você vai ter falência, né, e desemprego. Os investimentos vão ter que ser muito bem, como eu diria aqui. Um exemplo aqui que eu trago é da Alemanha Oriental. Então, a Alemanha Ocidental ela teve que fazer vultosos investimentos para tentar dar uma dinâmica naquela economia da antiga Alemanha Oriental, né? Mesmo com a unificação, ainda existem duas Alemanhas, praticamente. Quando você vai comparar os aspectos socioeconômicos. Da mesma forma, os países do leste europeu. Se você for comparar os países do leste europeu com os países que sempre adotaram o capitalismo, né, é gritante a diferença. Então, você vai ter aí a queda na produção econômica, aumento desses países, eles se tornam endividados. Tudo isso aí faz-se necessário planejamentos econômicos, constantes reformas, que é o que pode, digamos aí, tentar dar uma dinâmica econômica para esse país e modificar a realidade deles. Eles enfrentam então problemas como pobreza, né, e desemprego, certo? Bom, então a Hungria, a Tchecoslováquia, né, a República Tcheca, a Polônia, né, os altos índices de industrialização, eles apresentam esses aspectos, né?
Só que essa indústria ela não é indústria de ponta não, né? É aquela indústria mais defasada, que é justamente a indústria base que ocorre nos países socialistas. Todo país socialista ele tinha uma base industrial voltada para indústrias pesadas, principalmente siderurgia. Então, essa herança ficou também. Mas aí o aumento dos investimentos dos estrangeiros em principalmente indústrias de ponta. Então, os países que começaram a investir, né, os países capitalistas começaram a investir nos países do leste europeu, eles que eles buscavam, qual era a vantagem? Principalmente mão de obra barata, né, qualificada, eles tiveram que fazer investimento também para a qualificação de obra, e isso potencializou investimentos, ao mesmo tempo que esses países também começaram a privatizar suas empresas, certo? Então, apesar dos investimentos, olha aqui, da Alemanha, né, e dos fortes laços comerciais com os países da União Europeia, ainda há uma concentração de renda, logicamente, né, desigualdade social, com certeza. O leste europeu ele é diferente do restante da Europa, tá? Nos seus mais diferentes aspectos, tanto cultural como econômico. Então, o que foi que aconteceu? A partir do fim da União Soviética, muita parte da população dos países do leste europeu passaram a migrar, né, para os países ocidentais, para a França, para a Alemanha, né, que se tornou a principal rota, né, de migratória. E o que aconteceu? Esses países que estavam recebendo vultosos, numerosos imigrantes, né, eles começaram a despertar no seguinte aspecto: é necessário desenvolver economicamente esses países que eram soviéticos, que eram socialistas, é necessário desenvolver a economia desses países para que justamente eles se tornem uma economia mais dinâmica e o fluxo migratório venha a diminuir, né? No entanto, os problemas sociais, né, eles são em grande magnitude, porque você tem aqui um curto espaço de tempo, imagina aí, de um ano para o outro um país deixou de ser, abandonou o socialismo, né, e se tornou capitalista. Então, digamos aí, vamos pensar aqui com a cabeça de uma pessoa que nasceu num país socialista. Né? Então, ele não tinha aquela ideia de classes econômicas, né? Ele não tinha aquela ideia de buscar, né, utilizar a sua liberdade para crescer profissionalmente. Não tinha essa ideia. Tudo era conduzido pelo planejamento econômico. Então, de uma hora para outra, essas ideias tiveram de vir em seu planejamento de vida. Então, você tinha que estudar mais, você tinha que ter qualificação, buscar emprego por conta própria. Por quê? Porque o país não vai garantir isso a você. Tá? E isso, meu amigo, abriu aí precedentes para vários setores paralelos, entre eles, né, o crime organizado. Durante os anos 90 aconteceu muito isso aí, o surgimento de máfias, grupos mafiosos que dominam, né, determinadas regiões. Certo? Então, e sem falar, né, nos conflitos étnicos. Né? O melhor exemplo aí vai ser, então, a região dos Balcãs, né, onde que eu abri a aula falando, então, justamente dos países que o Império Austro-Húngaro deu origem, e com certeza
Um desses países também vai ser justamente aquela região que corresponde à atual Croácia, a Bósnia, a Sérvia. Durante os anos 90 teve muitos enfrentamentos de guerras, né? Principalmente a famosa Guerra da Bósnia, que era o que? Era justamente disputas, né? de povos, né? Por áreas, domínio territorial, principalmente contra os servos. Principalmente contra os servos, que sempre foram uma etnia mais privilegiada naquela região. E aí, com o fim da União Soviética, a desintegração da Iugoslávia, vários outros povos começaram também a buscar, a conquistar sua liberdade, né, e fazer um enfrentamento armado. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.